Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é linguagem formal e informal. Nós vamos ver agora uma animação com a definição do que é linguagem formal e informal e, na sequência, uma encenação de como essa situação de comunicação acontece no nosso dia a dia. Vamos ver. Linguagem formal e linguagem informal. Você usa a linguagem informal quando se comunica com pessoas com quem tem proximidade, não é mesmo? No entanto, deve usar a linguagem formal e sem gírias ao se comunicar com um adulto com quem não tem proximidade ou quando for falar em público, viu? Viu? Bom, então vamos ver agora a encenação. Mãe, eu tô sentindo que essa vaga de emprego aí vai rolar legal, hein? Nossa, eu tô super preparado. Eu tenho tudo que a vaga pede. Já tá no papo. Ó, o que a senhora acha dessa gravata? Legal, né? Ai, eu tô sentindo que esse trabalho vai rolar, mãe. Eu só tô um pouco nervoso. Mas, enfim, vai dar certo, vai rolar. Bom, e como a vovó já dizia, depois da tempestade sempre vem a bonança. Nossa, eu tô precisando muito de boas notícias, mãe. O escritório é todo transado, a senhora tinha que ver, mãe. E outra, ele é pertinho de casa, é muito tranquilo chegar lá. Bom dia, senhor Siqueira. Considero que essa vaga é bastante adequada ao meu perfil profissional. Meu currículo, senhor. Eu acabei de terminar um proveitoso estágio e tenho certeza que eu estou preparado para enfrentar esse desafio. Tenho fluência na língua inglesa e o horário de trabalho estaria bastante adequado para mim. Sim, eu tenho conhecimento de tudo que é exigido. Senhor, eu tenho certeza que ficará satisfeito com o meu trabalho. Muito obrigado, senhor Siqueira. Aguardo então o contato do senhor e tenha um ótimo dia. Ô, cara, você tinha que ver que demais que foi a entrevista. Eu mandei muito bem. O tal de Siqueira lá, o manda-chuva, eu tenho certeza que ele foi com a minha cara. Pô, o cara ficou ligadaço quando eu falei que manjava tudo de computador, dominava um monte de softwares e tal, e que falava bem inglês. Aí eu tô começando a botar fé nesse lance. Eu acho até que a vaga já tá no papo. Mas enfim, você, cabeção, tá procurando emprego também? O ator aí, ele está reproduzindo uma situação real de comunicação em cada uma das circunstâncias em que ele está encenando. Então a gente tem aí, podemos dizer, 3 níveis de linguagem, né? Um nível mais formal, na situação em que ele fala com o patrão, com o futuro patrão. Uma linguagem um pouco mais informal, que é quando ele fala com a mãe. Mas é interessante observar que ao falar com a mãe, ele evita a gíria, a maioria das gírias, embora haja algumas. E na terceira situação é a chamada extremamente informal, onde aparecem expressões de gíria, inclusive palavrões e coisas desse tipo, mas usadas sem a intenção de ofender. Olá, minha formosa rapariga. Meu amor, nossa, como você tá gata. Tem uma notícia show pra te dar. Ó, aquela entrevista de emprego foi muito legal. O diretor de recursos humanos, o tal de Siqueira, ele adorou o trabalho do seu namoradinho aqui. E assim que eu começar a trabalhar, vai ser só alegria. Já sabes, não é? Tenho orgulho deste meu rapaz.
Olha, tentei ligar para o teu telemóvel para saber se sempre vinhamos almoçar, mas não consegui. Mas deixa para lá. Estamos a falar do teu sucesso. Um outro tipo de variação que a gente percebe com facilidade é a chamada variação geográfica. Dependendo de onde o falante nasceu ou onde ele viveu durante um certo tempo, ele tem determinadas características de fala. Será que boas notícias virão? E então poderemos ir visitar os meus pais na minha terrinha querida? E até quem sabe... Amor, assim, eu sei bem o que você está pensando, mas vamos com um pouquinho mais de calma. A variação geográfica ela acontece no sotaque, quer dizer, na maneira de pronunciar as palavras e as frases, e aparece no vocabulário, também não aparece na estrutura sintática. A língua é como uma roupa, ela tem que ser adequada a cada situação. Então, quando ele vai falar com o patrão, ele chega de calça jeans. Aí ele percebe que aquilo ali não está adequado àquela situação social. Depois ele aparece de terno. Ou seja, da mesma forma que ele adequa a roupa à situação de comunicação, ele passa a usar a linguagem adequada também. Existe uma expressão que a gente costuma dizer aí, que o importante é ser poliglota na própria língua, é falar várias línguas, entre aspas, ou seja, várias diferentes modalidades, diferentes variedades linguísticas, dependendo da situação, adequar à situação. Legal, né? Gostei de duas coisas que ele disse aí no final, né? Uma é que a linguagem, né? A língua é como uma roupa, né? Então, para cada situação de comunicação, nós vestimos uma. Então, quando vocês conversam com um colega, vocês usam um tipo de linguagem. Quando conversam com os pais, vocês usam um tipo de linguagem. Quando conversam com os professores, com os avós, né? Então, em cada momento, a gente está vestindo uma linguagem diferente. E a outra questão que ele disse, né? Que eu concordo, ouvi muito disso já em todo o meu tempo de estudante e de carreira, de que nós devemos ser um poliglota dentro da nossa língua, né? Bom, então, bora para a aula. A gente vai ver hoje linguagem formal e informal e gírias. Vocês viram lá na encenação, né, em que em algumas situações ele utilizou a linguagem formal, outras uma linguagem mais informal, em outras extremamente informal, onde ele também utilizou as gírias. Então, nós também vamos falar sobre isso hoje. Linguagem formal e informal. Geralmente, escolhemos a roupa que vamos usar pensando no local aonde iremos. Que tipo de roupa você escolhe para ir à praia ou à piscina? E como se veste quando vai a um casamento? São roupas diferentes, adequadas a cada situação, não é mesmo? Da mesma maneira, podemos escolher o tipo de linguagem de acordo com a situação de comunicação, ou seja, com quem vamos falar e com que objetivo. Para conversar com um amigo, por exemplo, costumamos utilizar uma linguagem mais espontânea, que é usada para falar com alguém desconhecido ou com quem não temos intimidade. Vamos estudar agora a diferença entre uma linguagem mais séria, né, que é a linguagem formal, e uma linguagem mais descontraída, que é a linguagem informal. Então, temos aqui dois textinhos, né? São dois bilhetes. No primeiro diz aqui, Carlos ficou doente e não pôde ir à escola. Seu pai precisa enviar um bilhete ao colégio para informar sobre sua ausência. Leia os bilhetes abaixo e responda as questões a seguir. Então, o primeiro bilhete diz assim: Bom dia. O aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano A, não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. No segundo bilhete está escrito o seguinte:
E aí, beleza? Carlinhos tá zicado. Pegou uma conjuntivite e tá meio mal, sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo o atestado. Abração, Beto. Percebam que nos dois bilhetes, né, o assunto é o mesmo, né? A mensagem é a mesma, mas foram utilizadas linguagens diferentes. Letra A. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais descontraída, sem tantas preocupações em seguir a norma padrão da língua? 1 ou 2? Letra B. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais séria, que segue a norma padrão da língua? 1 ou 2? Letra C. Considerando que o pai de Carlos não conhece a pessoa que receberá o bilhete, qual dos textos é o mais adequado para ser enviado à escola e por quê? Bom, quando a linguagem de um texto é mais séria, né, e procura obedecer às regras, né, das normas padrão da língua, dizemos que ela é formal. Quando a linguagem de um texto é mais espontâneo, descontraído e não procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que é uma linguagem informal. Tá? A familiaridade entre os interlocutores, por exemplo, pode influenciar em um uso mais formal ou mais informal da língua. Em um mesmo texto, é comum encontrarmos tantas características da linguagem formal quanto da linguagem informal. Nesse caso, dizemos que a linguagem dele é predominantemente formal ou predominantemente informal. Letra D. Que tipo de linguagem predomina no bilhete 1 e no bilhete 2? Letra E. O bilhete 2 poderia ser utilizado em que situação? Explique. Vamos lá. Então, agora nós vamos falar sobre as gírias. E o que seriam gírias, né? Nós vamos ver agora. Você viu que no bilhete 2 da página 26 foram usados termos como zicado, sem chance e galera. Esses termos, né, são gírias, eles são usados por qualquer pessoa. Eles são um exemplo de palavras que surgem em determinados grupos. Vamos entender como isso acontece. Então, observem que aqui a gente tem um balãozinho, né? Ou seja, questão com respostas orais. Observe a cena abaixo. Em seguida, responda as questões. Então, olha só. E aí, pronto para um rolê de bike? Então, aqui a gente tem, né, um grupo, duas pessoas, né, dois bikers, né, e eles estão conversando entre eles. E aí, vamos dar um rolê de bike? Na segunda situação, nós temos os surfistas, né? Tem de ser casca grossa para surfar naquele pico. Então, observem esses termos que estão destacados. Antigamente, os cantores eram supimpas. Hoje em dia, muitos são de araque. Então, duas pessoas mais velhas ali caminhando enquanto conversam, né? E ali no pessoal do skate. Essa mina tem base, olha lá, tá apavorando nas manobras. Bom, letra A. A linguagem utilizada nas cenas acima são mais adequadas a situações formais ou informais? Letra B. Você conhece o significado de todos os termos em destaque nas cenas acima? Explique. Então, os termos rolê de bike, casca grossa, mina, supimpa, araque, são gírias. Então, se vocês sabem o que significa, me falem também. Então, gírias são palavras ou expressões informais criadas por grupos. Então, nós temos a gíria dos bikers, a gíria dos surfistas, as gírias antigas, temos as gírias do pessoal do skate, tá? Então, surfistas, skatistas, pescadores, enfim,
dentro de um grupo, né, de pessoas que têm interesses em comum, geralmente criam-se algumas gírias. Com o tempo, as gírias podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo que os criou. Vivendo valores. O surgimento e o uso das gírias e expressões mostram como nossa língua é viva e está sempre mudando. Estudar essas variações é uma maneira de compreender melhor nossa cultura e a diversidade da língua portuguesa. Exercício 2. Na coluna A, abaixo, há 3 frases com gírias. Sublinhe-as e ligue-as às palavras correspondentes na coluna B. Dica: tente descobrir o significado das gírias desconhecidas pelo contexto em que elas estão empregadas, tá? Letra A. Então, vamos lá. Na coluna A, nós temos: ouvi um bochicho de que não teremos jogo amanhã. Perdeu o prêmio do bingo porque boiou na hora do sorteio. Ele não faz rir, ele nos fez rir falando tanta abobrinha. Então, vocês vão ter que primeiro aí destacar, sublinhar qual é a gíria que aparece aí. Depois relacionar com a coluna B com o sentido dessa gíria. Distraiu-se, bobagem e conversa. Ok? Atividades. 1. Leia as informações dos quadros a seguir e pinte as que indicam uma situação comunicativa que exige uma linguagem formal. Letra A. Um e-mail reclamando a uma empresa sobre o defeito de um produto. Então, se aí tiver uma linguagem formal, se nessa situação exige uma linguagem formal, no caso de você escrever esse e-mail, você vai pintar esse quadradinho. Letra B. Uma mensagem instantânea para um amigo. Se for formal, pinta. Se for informal, não pinta. Letra C. Um e-mail para um tio comentando os resultados de jogos de futebol. E letra D. Um artigo de opinião para um jornal. Vamos então agora para a última página de atividade. 2. Com base no que você estudou, as gírias podem ser usadas por qualquer pessoa em qualquer situação? Será? Por quê? 3. Encontre no diagrama as gírias adequadas a cada frase. Então, vocês vão procurar aqui e vão completar aqui as 3 frases. Caderno. Reescreva as frases acima, então vocês vão reescrever essas frases depois que vocês completarem, substituindo a gíria de cada uma delas por uma outra equivalente que você conheça. Então, aqui vocês vão reescrever, substituindo uma gíria por outra gíria, tá? 4. Leia as frases a seguir e assinale aquelas em que as palavras vaquinha e rolou foram empregadas como gírias. Resgatamos uma vaquinha que estava presa na cerca. Fizemos uma vaquinha para ajudar o orfanato. O árbitro apitou e a bola rolou. Rolou a festa ontem? Então, vocês vão marcar só quando a palavra vaquinha e rolou forem gíria. Então, a gente termina hoje o capítulo 4 e aqui tudo que a gente já estudou, né, dentro deste capítulo. Então, nós estudamos o relato de viagem, que foi a aula passada, já algumas aulas passadas, né? A aula passada foi post de rede social. Hoje nós trabalhamos gírias, a linguagem formal e informal. Estudamos também as siglas, as abreviaturas e as terminações em "-se". Bom, então façam as atividades e enviem para mim, para que eu possa acompanhar aí o desenvolvimento de vocês, ok? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!